Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. O Medicina em Destaque tem um orgulho absoluto de trazer para você, agora, nesse minuto, uma doutora muito eclética, que é doutora em bioética, a jovem Ângela Canuto. Ângela Maria Moreira Canuto é médica, professora da universidade, uma amiga, partilha de alguns movimentos médicos, a exemplo da Sobrames, admira a poesia, mas no dia de hoje, primeiro programa do ano, neste 5 de janeiro, nós temos o orgulho, a alegria de trazer esta pessoa que admiro tanto, a doutora Ângela Canuto. Doutora, prazer em estar aqui no nosso programa. Viu? Bom dia, professor Gerson Odilon. Para mim é um prazer. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui, né? Querendo que o ano novo para todos nós seja um ano mais tranquilo, com menos doença, com menos vírus, e que as pessoas possam viver mais tranquilas, mais felizes. E parabéns pelo programa. Sou eu quem agradece e com a sua presença aqui no nosso programa, e em aceitar também, mas também é férias, né? Mas tirar a sua pessoa de sua agenda é uma dificuldade enorme. Como professora da UFAL, é especialista em gastroenterologia também, mas tem doutorado em bioética daquele convênio do Conselho Federal com a Universidade do Porto, né? Ser uma pessoa muito especial com o Dr. Rui Nunes, foi seu orientador, não é? Foi meu orientador, professor, e assim, eu sou gastroenterologista, não é? Tenho a especialidade pela Federação Brasileira, né? É uma paixão minha, mas eu sempre achei que o médico, ele precisa ter uma visão mais abrangente. Então, eu fiz o meu mestrado em Educação e Saúde na Unifesp, em São Paulo, e fiz meu doutorado, como você sabe, no Porto, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, porque sempre achei que a gente precisa ter uma visão mais ampla do ser humano. O ser humano é muito complexo para que a gente foque apenas numa especialidade. A gente precisa entender o ser humano como alma, como espírito, como mente e como físico. Então, para que você trate o ser humano, eu acho que com a cultura geral, até a literatura hoje, com a medicina narrativa, ela está sendo muito utilizada nos cursos de medicina. A história da medicina, como teve essa paixão? É exatamente em cima desse seu posicionamento. O médico diz aquela máxima de quem só medicina sabe, nem medicina sabe. Né? Esse sentimento, essa busca eclética é a panagem da sua pessoa, né? Sempre inquieta com as questões políticas, com as questões de ensino, com as questões da história, na busca do saber. Né? Eu sempre achei que a nossa geração conseguiu fazer com que a medicina de Alagoas evoluísse. A gente, se for se lembrar da medicina 50 anos atrás, a gente não tinha cirurgia cardíaca em Alagoas, a gente não tinha transplantes. Eu acho que a nossa geração, coube a nossa geração fazer essa transformação. E sempre pensei também que, na complexidade do ser humano, eu não posso pensar, porque eu sou gastroenterologista, apenas no estômago do paciente, no fígado do paciente, porque o paciente não é apenas estômago ou fígado, ele é toda uma complexidade que está dentro da sua formação, da sua história de vida. Então, a história da medicina na mudança curricular, que a Faculdade de Medicina de Alagoas fez em 2006, nós introduzimos essa disciplina. E, para minha surpresa, essa disciplina é muito disputada. Os alunos fazem fila para entrar, é uma seleção praticamente, porque uma forma que eu achei de atrair o aluno foi contextualizar a história da medicina na medicina atual. Por exemplo, a anamnese é algo que é importantíssimo para a gente, né? A anamnese é a história do paciente. Então, o que é que eu faço? Eu estudo com os alunos toda a história da relação médico-paciente ao longo do tempo e peço para que eles façam mapas conceituais
contextualizando a história da medicina atualmente e que eles façam a crítica. Como é que eles vão fazer a crítica se eles não são médicos ainda? Ah, mas eles acompanharam um pai, uma mãe, como é que eles viram essa relação médico-paciente? E com isso, essa disciplina é dada no primeiro ano de medicina. Né? E com isso ele já vai se sentindo um pouco médico, né? Eu aproveito essa abordagem. A primeira aula, por exemplo, eu faço só com quadros famosos. Praticamente eu não falo nada, nem tem texto na aula, são só quadros. Aí eu falo um pouco do pintor que fez aquela obra, falo das condições da época em que o pintor, geralmente são quadros ligados à medicina, por exemplo, Rembrandt tem uma série de quadros, aí eu converso sobre a vida de Rembrandt, quem foi Rembrandt e por que aquele quadro foi feito daquela maneira, como era a contextualização daquela época. Então, a primeira aula é uma aula só de obras de arte. Maravilha. Então, assim, com isso a gente sente que o aluno ele se sente muito atraído por uma disciplina, porque a gente tem que entender que os parâmetros, inclusive na educação, mudaram muito, né? Na nossa época, a época que nós estudávamos, o professor era o centro das atenções. A aula tradicional. A aula tradicional, né? Tinha a cátedra ficava mais alta, o professor na cátedra. Até no ICBS, né? Na antiga Faculdade de Medicina, tem um exemplo do que é uma cátedra. Então, hoje a medicina e a educação de uma maneira geral, ela tem que ser centrada no aluno, e o aluno precisa ter um papel ativo de descobrir o conhecimento. Então, a gente estimula muito o aluno a ler, a pesquisar, a fazer grupos onde eles trabalham em equipe, porque a gente sabe que o futuro, aliás, o presente, com essa mudança de paradigma, e agora a Covid veio para isso, nos mostrou que a gente tem que trabalhar em equipe. Por exemplo, o clínico geral, ele tem que estar com o cirurgião ao lado, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. Então, para isso, é preciso que você conviva. Nós, médicos, somos muito acostumados a sermos os centros das atenções. E é importante que a gente abra mão um pouco dessa vaidade pessoal para que a gente possa realmente dar ao nosso paciente uma atenção integral. Sim. Na sua contextualização e como coordenadora dessa disciplina, História da Medicina, quando verdadeiramente começa a medicina? A medicina, professor Gesso, ela começa quando os nômades, entre os nômades, havia um ou dois que prestavam atenção no outro, que tinham uma empatia maior. Então, ele verificava se aquela pessoa estava comendo, se aquela pessoa estava com inapetência, se aquela pessoa estava mais quente do que a outra. Então, já houve uma descoberta antes mesmo de existir a medicina. Né? Não é à toa que a gente conhece a história dos xamãs, a gente tem ainda como herança disso as curadoras, os curadores. Então, a medicina, a história da medicina surge aí, sem a contextualização ainda de uma faculdade de medicina, de um curso. Né? Aí depois a gente vê que ela surge basicamente aonde? No Egito, na Grécia, né? Na Grécia se estabelece a primeira teoria científica da medicina com Hipócrates, né? Quando ele elabora uma teoria, e essa teoria é chamada teoria dos 4 humores. E quando há um desequilíbrio dos humores, a pessoa estaria doente. E a pessoa teria que viver em equilíbrio. E também Hipócrates, já naquela época, começa a ouvir o paciente com o ouvido, não existia estetoscópio, lógico, com o ouvido, e ele começa a dar valor também à água, à natureza, como fatores que podem interferir na saúde e na doença. E também para os pacientes que não visualizavam uma cura, eles tinham um templo para o deus dele, que era Asclépio, que é o deus da medicina, onde eles mandavam as pessoas orarem, mostrando que a fé também ela entra como algo muito importante para essa manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Acha Hipócrates o iluminado, uma arte de curar, e o juramento de Hipócrates, que quer dizer, 460 anos antes de Cristo, mas é atual, né? A gente
uma das aulas, a gente trabalha com o juramento de Hipócrates. E a gente vê que Hipócrates, no seu juramento, ele fala sobre aborto, ele fala sobre confidencialidade. E nós fazemos uma roda de conversa, onde perguntamos aos alunos se eles acham que o juramento é pertinente ou não, ainda hoje. Sim. E porque nós fazemos esse mesmo juramento quando nos formamos, né? E aí a gente verifica também que no mundo inteiro tentou-se mudar o juramento de Hipócrates. Algumas universidades mudaram, fizeram uma adaptação para algo mais moderno, mas que no final a essência é a mesma. Teve até agora uma universidade no Paraná, não esqueço o nome, que mudou lá, criou um novo texto do juramento de Hipócrates, mas não tem nada igual, né? Tem vários países que modificaram, mas no final, quando eu ouço os alunos, todos ficam muito assim, achando que na tradição de Hipócrates, está o essencial. Verdade. Entendeu? Por exemplo, ele fala algo que era não faça talha, que era uma cirurgia de bexiga, na época de cálculo de bexiga. Mas, assim, essas coisas a gente tem que contextualizá-las dentro daquela época. E a gente tem que tirar de Hipócrates o que é bom. A confidencialidade, o respeito quando você vai à casa do paciente, o respeito à vida, a confidencialidade que você não pode jamais dizer para ninguém o que o paciente lhe disse. Ali é como um confessionário. Não existe medicina sem segredo, né? Exato, né? Essencial. É muito importante a confidencialidade, né? Eu tive alguns pacientes com doenças graves e às vezes o paciente e a esposa e eles me pediam, olha, a gente gostaria de ficar só entre nós três, porque se a gente envolver a família, o problema vai se tornar muito maior. Quando era uma patologia crônica que não tinha problemas de se manter, de ter a família para apoiar, eu acedia completamente. Quando eu notava que a família precisava de suporte, de apoio, eu tentava convencê-los a ter apoio familiar. Então, eu acho que essa confiança, essa relação médico-paciente, essa humanização na medicina, é muito o que a gente tem que trazer para o nosso aluno de hoje. Verdade. Que ele é muito pragmático dentro dessa história tecnológica, né? No final do século XX, houve uma ênfase na medicina biomédica, que era aquela medicina que achava que os exames resolveriam tudo. Então, você faz uma tomografia, ele dá um diagnóstico, você não precisa mais ter relação com o paciente. No entanto, verificou-se que esse modelo não era o modelo que estava dando certo. A medicina é baseada em evidências, né? Você pega joga no computador e já vai fazendo a hipótese diagnóstica, os exames complementares a serem feitos. Quer dizer, você esquece a alma do paciente. O mundo todo está fazendo uma revisão e vendo que é necessário que você tenha essa relação com o paciente, que você compreenda a alma do paciente, que você deixe o paciente falar para você o que ele sente, né? O corpo fala, tem até um livro que diz isso, o corpo fala, deixe que ele fale, que ele conta o diagnóstico para você. Doutora Ângela, quando surgiu na sua pessoa a necessidade de ser médica? Meu pai era odontólogo, era dentista. E assim, ele sempre dizia que era importante que eu fosse médica. E eu perdi o meu pai, assim, drasticamente, de acidente, quando eu tinha 16 anos de idade. Aí eu já sentia uma empatia, uma vontade de ajudar. Eu sofria, eu morei muito em fazenda, né, em usina. Então, quando uma pessoa sofria, eu sofria junto. Então, quando eu fiz medicina, eu tinha 17 anos. Mas eu sabia exatamente o que eu queria. Eu já fiz 18 anos no primeiro ano de medicina. E assim, é algo que eu faço há 40 anos. E tenho até vergonha de dizer 40 anos, porque eu não queria ficar assim, velha, né? Mas faço há 40 anos. Mas eu acho que tem uns poetas falam sobre essa questão, essa ideia de envelhecer, né? Novo você não quer ficar, velho não quer ser. O bom é viver, é ser velho e viver. Pois eu tenho essa concepção. A velhice não me assusta. Eu sou apaixonado por meus cabelos brancos. Né? Eu acho que o que a gente precisa é ter uma noção de que a gente pode ser um idoso útil à sociedade. O idoso precisa ser mais valorizado. Não é? Eu perdi minha mãe com
90 anos, Olha aí, em 2019, e Não ela faz uma perda o falta, presente. cabeça lúcida, e faz uma falta enorme. Somos 6 filhos, mas sentimos falta dela como se ela fosse uma mãe jovem, porque ela envelheceu com a cabeça atualizadíssima, assistia tudo de televisão, lia jornais. Então é importante agora que a nossa sociedade valorize o idoso, Qual né? é o nome de sua mãe? Dilma Canuto. Dilma Canuto. Minha mãe era uma mecenas da Igreja Católica. Que bom. Ela ajudou muitos padres, ajudou muito o seminário. Tinha uma relação de ajuda, de cooperação, vamos dizer, com o Padre Celso na catedral. Muito grande, E assim deixou essa influência católica também na nossa família e basicamente em mim, né? Que assim, tenho a fé como princípio. Assim, a fé como princípio, que a medicina precisa da fé, que nós como seres humanos, independente da medicina, precisamos da fé. E que mais do que tudo nesse momento, onde tantas pessoas perderam tantas pessoas queridas, tantos familiares, eu acho que a fé é que tem que sustentar e fazer com que nós possamos continuar essa caminhada, que eu acho que a caminhada da vida é algo que você vai se especializando, você vai se melhorando. Não tem sentido de você viver, ficar velho, para você não ficar melhor. Para mim, é um aperfeiçoamento. Sempre que eu peço a Deus alguma coisa, eu não peço, estar falando em Nossa Senhora, eu também tenho uma fé muito grande, mas eu nunca peço nada material, sabe, professor? Eu peço sempre assim, que eu quero me melhorar como pessoa. A busca da santificação, né? Buscar esse caminho como exemplo de cristão. Existem aqui umas fotos que foram enviadas, vou pedir para o Josiel colocar, e entra exatamente nessa mesma toada de passar por aqui e viver esses momentos. Essa, primeiro, eu acho que é um desenho que traz aí para você, quem fez e onde é essa. Ah, sim, esse desenho foi um colega da Faculdade de Medicina que usou um aplicativo e me mandou de presente. Ele pegou uma foto minha, era uma foto que eu estava na Europa, e mandou esse cenário aí com esse desenho. Você vê que estou com roupa de frio, eu achei interessante. Isso é em Portugal? Mas é feito, eu acho que foi em Portugal, é feita com um software do computador. Sei, maravilha. E viajar é algo seu, né? Viajar é algo assim, eu acho que você entende o mundo quando você viaja. Existe um adágio que diz, quem não sai da sua aldeia, não conhece nem a sua aldeia. Então, para você conhecer a sua aldeia, a sua população, os seus pacientes, eu acho que é necessário. Dei uma parada nesse período pandêmico, né? Mas estou com a viagem para Lisboa marcada agora para o dia 16. E adoro as nossas origens portuguesas, né? Adoro reviver aquela história de Portugal. Acho viajar algo fundamental. Existe algo assim na sua história, que foi a primeira mulher candidata a governadora aqui em Alagoas, é isso? Como é essa história? Isso é um fato interessante. Quando eu falo, de jornais, quando eu falo que a nossa geração talvez tenha se frustrado um pouco, tenha sido na parte política de Alagoas. Eu acho que ela foi bem na parte médica, ela foi bem como ser humano, mas na parte política a nossa geração ficou muito a dever. É verdade. Porque nós tínhamos há 50 anos o pior estado da federação em índice de desenvolvimento humano e nós temos hoje o pior estado da federação em índice de desenvolvimento humano. Nada cresceu. Nada cresceu. Então, a gente não pode pensar na gente porque a gente teve mais possibilidades, estudou mais, é médico, tem uma vida melhor. Mas as desigualdades sociais de Alagoas são algo que chama atenção de uma forma que nós católicos ou nós ecumênicos, que temos uma fé em qualquer religião, a gente não pode de jeito nenhum aceitar isso. A gente tem que pensar em um Brasil melhor, em uma Alagoas melhor, em uma Alagoas inclusiva, que seja melhor para todos. Então, quando a gente vai olhar o IDEB dos municípios, que é o Índice de Educação Básica, quando nós vamos olhar o ensino médio,
o índice de evasão e que a gente sabe que sem educação nós somos o exemplo disso. Sem educação nós não somos nada, nós não alcançamos nada. Então, quando a gente verifica essa situação, é impossível a gente não ficar muito infeliz com o estado que a Alagoas se encontra. Principalmente a tendência é piorar, principalmente esses índices iniciais consequentes ao período pandêmico. Não? Sim, e a gente viu que no período pandêmico, as desigualdades se tornaram tão claras, tão evidentes. Nós já sabíamos que elas existiam, mas assim, como você faz um ensino à distância com uma família que tem um celular para 5, 6 pessoas dentro de uma residência? Então, nós próprios sentimos isso na Faculdade de Medicina, porque nós temos vários alunos, através do sistema de cotas, sim, graças a Deus que o perfil da nossa Universidade Federal de Alagoas tem mudado. É uma pena que o atual governo queira desmontar. O atual não, porque desde o Fernando Henrique que vem esse desmonte do ensino público. Sim. Então, eu não vou aqui fazer uma crítica ao governo atual. Mas, assim, é uma pena que queiram desmontar o sistema, esse sistema que a gente fala e a gente não vê, queira desmontar o ensino público superior, da mesma forma que desmontou o ensino médio. Meus irmãos estudaram em escola pública, entendeu? E hoje você não tem uma escola pública confiável. Se você não tiver dinheiro para pagar uma escola particular, como é que fica o seu filho, a sua filha? Então, a gente tem visto isso com o sistema de cotas. Em medicina, era um curso muito elitizado. Hoje, a gente vê que tem muitos alunos que são alunos que vêm de famílias, às vezes é o primeiro que está entrando no curso superior. E nós vimos essas desigualdades agora, principalmente porque esse aluno não tinha acesso. Nós estamos ainda na Universidade Federal de Alagoas em ensino remoto, sim, em sua maioria, e a gente sabe que muitos alunos não têm condição. Quando nós voltarmos, temos que fazer um nivelamento, temos que todos os professores entenderem que a gente precisa dar mais para esse aluno do que a gente dava para recuperar o tempo perdido. E assim, falar em tempo perdido, eu li Proust recentemente, Em Busca do Tempo Perdido, e assim, foi uma leitura que me trouxe, é uma leitura que é difícil, são 7 volumes, mas quando você termina, foi uma das minhas empreitadas da pandemia. Quando a gente termina, a gente vê assim que ele fala no tempo recuperado. Por isso que eu me lembrei do aluno de medicina e da nossa convivência, quando pudermos voltar à convivência entre os amigos, entre os familiares. Eu acho que a gente tem que se dar mais a esse aluno de medicina, como os professores do ensino médio, então, do ensino fundamental. Eu acho que todos os prefeitos, governadores, eu acho que tem que haver um empenho, tá? A gente sabe que em 2022 já estão antecipando o empenho para se elegerem, para as eleições. É importante que antes desse interesse pessoal, a gente tenha o interesse nos nossos alunos, na nossa universidade, porque é o futuro do Brasil, senão a gente não sai de onde nós estamos. Você acredita que toda dor, ela tem um efeito pedagógico, né? Ela mostra a verdadeira identidade daquele que sofre. E nós estamos falando aqui de uma dor coletiva, né? Uma dor que todo mundo sentiu. Que efeito pedagógico, que lições poderemos tirar já na sua concepção desse período pandêmico, né? Que não terminou ainda, mas... Eu acho que o período pandêmico, ele traz para a gente uma noção de como nós, como seres humanos, somos frágeis, como nós cultivamos valores que muitas vezes são valores descartáveis, como o consumismo traz para a gente ideias de superficialidade que não valem nada na nossa vida. Então, eu acho que a essência do aprendizado, para mim, acho que para muitas pessoas, eu acho que é essa, que a vida é breve e que é importantíssimo que a gente pense no outro como alguém que precisa melhorar, como nas nossas funções, que elas são meros meios da gente tornar a vida do outro ser humano melhor. A gente melhora na medida que melhora o outro. Melhora o outro, que a gente não vive só, que a gente faz parte de um ecossistema que precisa ser cuidado,
né, de uma natureza que precisa ser cuidada, de um desmatamento que precisa ser combatido, de um lucro, uma busca pelo lucro, que depois você morre e não leva isso com você. Então, eu acho que o dinheiro é necessário para você ter uma vida boa. Então, se esse dinheiro for melhor distribuído, a gente vai ter mais pessoas com vidas melhores. Então, eu acho que, para mim, essa foi a grande lição. Maravilha. José, vamos ver se tem mais algumas fotos, né? Tem esses recortes de jornais. Onde aposta na adesão maciça do atleta feminino. Você falou, na verdade, eu fui candidata, dentro dessa proposta de mudar Alagoas, eu fui candidata em 1994 a governadora. Eu fui a primeira mulher a ser candidata no estado de Alagoas. Olha. E, na época, os partidos eram mais bem definidos. Eu era do PDT, que é o Partido Democrata Trabalhista, e, na época, o líder desse partido era o Leonel Brizola, que era governador do Rio de Janeiro. Certo. E ele me fez um apelo pessoal, porque, na época, eu estava em Brasília, né, porque eu tive um marido que foi deputado federal, então eu morava em Brasília, era médica em Brasília, cheguei a ser presidente da Sociedade de Gastroenterologia de Brasília. Olha. Então, ele me solicitou que eu ocupasse o horário de televisão. Eu sabia que eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar, porque eu estava num partido de oposição, não tinha dinheiro, e naquela época as pessoas queriam o governador Divaldo Suruagi, que logo depois as pessoas não entendem. Aí eu vou fazer um apelo, porque para o ano é ano eleitoral, para que as pessoas votem com consciência. Esse ano, 2022, já estava achando que estava em 2021, porque as pessoas votam no candidato com raiva do outro. Não pode ser assim, a gente precisa saber o que é que esse candidato vai fazer, quais as propostas dele. Então, na época, todas as pessoas queriam Suruagi. E nessa época, houve vários candidatos, modéstia à parte, bons. Ronaldo Lessa foi candidato a governador, Marcos Vieira foi candidato também a governador. Mas as pessoas queriam Suruagi. E 2 anos depois, em 97, foi aquela revolta na frente da Assembleia e colocaram o Suruagi para fora. E entrou o vice, que era o Mano Gomes de Barros. Verdade. Então, eu tive uma ótima votação para a época. A gente tem que lembrar que o eleitorado era muito menor. Eu tive 20 mil votos sem dinheiro, só usando a televisão. Mas depois também eu compreendi que você não faz política sem dinheiro. Tá? E sem você entrar em alguma estrutura. E eu acho que as estruturas do Brasil são estruturas muito viciadas. Verdade. Não é à toa que a gente viu agora, né, isso aí eu não canso de falar, uma diminuição do dinheiro nas pesquisas. Então, a CAPES, que é um órgão estimulador de pesquisa, praticamente ela está à beira de fechar. A gente vê as universidades sem dinheiro públicas para se manter. E a gente vê que eles votaram e aprovaram um fundo eleitoral bilionário, de 5 bilhões e tanto, num país de miseráveis. Então, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam não votar em quem votou a favor desse fundo bilionário. Então, por quê? As pessoas esquecem que na hora que ela está votando, ela está deixando aquele candidato numa situação muito boa, ele vai ser deputado, ficar 4 anos em Brasília sem tomar conhecimento de você. E você vai continuar na mesma situação difícil, sem escola, sem saúde, sem educação. Então, é importante que eu não perco, professor Gerson Odilon, a oportunidade quando eu estou. Se eu estiver num púlpito da igreja, eu falo isso. Se eu estiver dentro da universidade, eu falo isso. E na minha aula, eu falo isso também. Não estou falando de política partidária. Eu sei. O que eu falo o eleitor precisa votar. Não adianta a gente ficar criticando, entendeu? Criticando um governo, se o eleitor ele não sabe votar, se ele vende o voto por R$100, porque ele está vendendo por R$100 o seu próprio destino. Eu já fui candidato também e perdi com muito orgulho, né? Porque o pessoal chegou lá no meu reduto, onde as pesquisas mostravam, e começaram a comprar 150. Achava que eu estava comprando. Gastei R$1.000. E foi muito, por conta de fazer os santinhos. Pois é. Não fui eleito, graças a Deus. Professor, mas acho que na medida em que pessoas como eu e como você, a gente não foge à luta, nós oferecemos os nossos nomes. Verdade. Se os nossos nomes são preteridos. São preteridos ou não tiveram a estrutura que a gente sabe, viciada, que existe no Estado e no Brasil, de uma maneira geral,
fica muito difícil pessoas como eu ou você se elegerem. Mas a gente, onde quer que a gente esteja, nos espaços que a gente possa estar, sejam eles os espaços de igrejas, e quando eu falo igrejas, eu não falo só a católica, eu falo todas as igrejas, nos espaços de sala de aula, são espaços políticos. Porque a política... Na Sobrames, porque a política é ela que rege a gente, quem define tudo nosso são os políticos. Nós estamos nas mãos dele. Então é preciso que nós elejamos. E agora eles estarão em nossas mãos. É preciso que você tenha o perfil do seu candidato, com sua história, né? Suas histórias de vida, sua família, de vida, etc. Sua família Eu tenho uma funcionária que ela mora em Pilar e ela me disse assim, olha, é impressionante como o candidato, ele aparece de 4 em 4 anos. Entendeu? É a certeza de que vai ter o voto de cabresto. De cabresto. Então, a gente precisa lutar contra isso. Verdade. José, meu amigo, mais algumas fotos da doutora Ângela. Olha aí, o discurso não pode fugir da prática, né? Olha, não pode fugir da prática. Professor Gerson Adelon, aí sou eu, com vários alunos da universidade, futuros médicos, fazendo um projeto de extensão, indo para as escolas que circundam aquela região onde fica a UFAL e dando aulas práticas, ensinando sobre como eu sou gastroenterologista, o que é uma boa alimentação, como o nosso intestino pode funcionar melhor com a alimentação mais simples e mais barata, a importância da ingestão de líquido para o funcionamento do trato digestivo. Uma forma socrática de ensino, né? Pondo em pois eu tenho muito orgulho dessa foto, porque ela retrata o nosso dia a dia, né? Da nossa prática, que é condizente com a nossa teoria. Eu acho muito ruim quando você tem uma teoria e a sua prática ela é disforme dessa teoria. Maravilha, vamos lá. E sobre empreendedorismo, né? Como é que... Eita, mulher eclética essa doutora Ângela. É uma interessante. Foto aí que... Vamos ver, Marcelo. Olha aí. Você vê, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Eu gosto muito de desafios, né? E assim, a minha mãe deixou uma terrinha para mim. E a gente sabe que as usinas, eram 27 usinas, na época que nós éramos adolescentes, que faziam a estrutura econômica de Alagoas. A maioria dessas usinas fecharam. Hoje, acho que tem 5 usinas funcionando no nosso estado. E com isso, assim, o desemprego, né? O estado cultuou a monocultura e depois, com a falência das usinas, não soube o que fazer. Então, muita gente migra para São Paulo, migra para outros estados, porque não tem emprego aqui em Alagoas. E aí, nessa terrinha, antes era de cana, eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu fui estudar sobre o gado Nelore, que é um gado que veio da Índia e se adaptou muito bem no nosso clima. E aí eu me interessei muito pelo lado científico do gado Nelore e fui procurar no SECA, que a gente tem o SECA na UFAL, que tem agrônomos, professores excelentes. Eu fui buscar o conhecimento lá, porque depois que você entra nesse conhecimento científico, você não sabe fazer nada de uma maneira empírica. Então, eu fui buscar esse conhecimento e ver como eu podia ter um espaço onde eu criasse gados felizes, saudáveis e com oxigênio. Sempre confinados, não? Na minha visão, a sorte que eu tive é que a fazenda tem uma larga área de hectares de mata virgem. Para muitos, isso seria perda de lucro, seria devastar para botar gado. Para mim, é o contrário. Isso é no Pilar? Isso é no Pilar. Para mim, é o contrário. É um gado que eu estou criando carbono zero. Porque como a mata é intocável, um dia desse uma pessoa ligou, eu posso tirar o bambu? Disse, pode não, meio ambiente é respeitado. Outra perguntou, olha, eu gostaria de explorar, porque passa por lá o Rio Paraíba, a areia. Eu disse, ali é um santuário ecológico. Não é para lucro. Ali eu já tenho o meu meio de vida, assim, eu sou uma pessoa que vivo bem, eu não acho que o dinheiro, mais do que o que a gente tem para viver bem, seja fundamental. Verdade. Então, ali eu estou para conhecer, para entender. Eu tenho uma filha que formou-se em Direito, mas não gosta de Direito, e foi o meu braço direito, né, a Clarissa,
na fazenda, porque no período a gente fez tudo isso 1 ano e meio no período de pandemia. Então a gente estruturou a fazenda toda com a ajuda de um professor do SECA que nos orientou, e a gente fez toda aquela pastagem. A gente está fazendo rotatividade, como você perguntou, do gado, mas tudo já com capim garantido, com capim especial. A gente fez maternidade, porque uma das coisas, ao ler sobre Nelore, sobre gado em geral, que nós vimos é que o bezerrinho ele sofre muito quando ele fica com a vaca, logo depois de ser parido, no meio dos outros gados grandes, porque ele fica concorrendo, ele é machucado. A gente fez uma maternidade com o que se chama creep feeding. Creep feeding é como se fosse um berçário. Você tem sais minerais ali para complementar a amamentação. Então, a gente deixa ali 8 meses separada aquela vaca amamentando naquele espaço de pastagem só para ela e com esse creep feeding, que é o espaço de sais minerais só para o bezerro. Maravilha. José, vamos às fotos. Essa é a doutora Ângela. Olha aí. Aí são ações que nós fazemos, né, lá na universidade. Aí foi, eu acho que o Outubro Rosa, né? E a gente está sempre procurando. Aí a gente teve também, durante o período online, a gente fez um curso. Eu sou também coordenadora e criadora da Liga de Gastroenterologia. A Liga da esse boom, né? E nós fizemos, durante toda a pandemia, um curso no período noturno, que era voluntário, não era ligado ao currículo, para os alunos que quisessem aprender mais, quisessem se aprimorar. Na Liga de Medicina Legal, eu convidava alguns colegas de Brasília, São Paulo. Teve uma colega lá de La Paz, da Bolívia também, a França Monroy. Que bom. Nós não paramos. Inclusive, Fernanda. Ano passado, nós fizemos o CONITES, que foi um congresso internacional. Maravilha. Vamos lá, Pia. Aí o curso introdutório da Liga, né, que tem todos os anos. Aí eu sempre também lançando o meu livro, ó, A Gastroenterologia na Atenção Básica. Eu fiz um livro cujos autores fomos nós, professores, junto com alunos, já para incentivar os alunos a escreverem. E aí foi o lançamento do livro, foi na Casa da Indústria. Aí, como sempre, com o professor Ricardo Nogueira, né? O professor Ricardo Nogueira é uma personalidade que eu admiro muito. Nós somos colegas de Instituto Histórico. E, assim, sempre que sou chamada à Casa da Palavra, ele mantém aquela Casa da Palavra com esforço pessoal muito grande, né? Já esteve aqui, eu perguntava como é que funciona. Da alma dele mora lá dentro. Inclusive, eu disse, vai ser nosso vizinho, né? E vamos fazer um lanche juntos, porque é uma vida dedicada à cultura de Alagoas. Professora Ângela, nessa contextualização, a gente sabe que você, são 6 irmãos e irmãs, né? Então, família é parte também da sua índole, da sua formação profissional, da sua formação como pessoa. Como é que tem espaço, já que você tem tanta dedicação assim às atividades que faz, o espaço da família? Como é que fica? Na verdade, eu tenho 5 irmãos, né? 4 homens e uma irmã, e tenho 2 filhos e uma neta. Então, a gente busca essa convivência e, por exemplo, na fazenda, às vezes eu digo, vamos comer um churrasquinho. A gente sabe quando perde a mãe, a gente perde aquela casa. Eu acho que é a única casa que a gente entra sem pedir licença, né? A gente tem a chave, Então, os irmãos tendem a se dissipar, né? A ficar cada um em seu lugar. Mas a gente buscou ter sempre Como toda família, tem os seus embates também, nada é perfeito, mas a gente procura sempre ter uma ligação e estar muito junto. E os filhos e a neta então veio para complementar, sempre tem um espaço para ela. Olha, essa alegria toda. Aí, olha, a netinha aí, que é a Laura, e a filha Clarissa. É verdade. O filho é juiz de direito, né? Aí foi numa dessas viagens também. Aí agora não, aí já foi na pandemia, na praia da Ponta Verde, que é o
o nosso orgulho, né? Maceió com todos os defeitos que tem, para mim, assim, Alagoas. A cidade mais linda do mundo, né? A cidade mais linda do mundo, as nossas raízes estão aqui. E por isso, professor Gerson, eu acho que é tão importante programas como o seu, porque é importante que se a gente tiver 10 ouvintes, 100 ouvintes, 1.000 telespectadores, 10.000, mas que se cada um compreender que é preciso que a gente mude o nosso estado, porque ele é lindo, porque a gente tem raízes nele, eu acho que o seu programa já cumpre uma meta assim, importantíssima. E a gente fica muito feliz, sabe, Ângela? Eu estava em Recife, lá no hotel vizinho ao shopping Rio Mar, e estava na recepção do hotel, aí uma jovem de Pernambuco, eu não perco o seu programa. A gente fica assim, alegre, feliz, né? Mas o telespectador também gosta de falar de algumas patologias, alguns conhecimentos que ele só tem através desse programa. E às vezes não tem acesso a um diálogo assim com o médico, com a médica, e de realmente pessoas que são destacadas pelo conhecimento e pelo saber. Em termos de gastroenterologia, assim, quais as patologias mais frequentes nos ambulatórios de gastroenterologia? Você sabe que atualmente eu faço ambulatório só no HU, porque como eu tenho dedicação exclusiva ao FAO, eu não posso fazer consultório, mas eu adoro esse ambiente de consultório, eu amo. Eu disse, quando eu me aposentar, a primeira coisa eu vou morrer no consultório, porque a primeira coisa que eu faço é voltar para o consultório. Na verdade, assim, o que você verifica muito na prática diária são as doenças de refluxo, aquela sensação que o paciente tem de queimou no estômago. Ele chega muito dizendo, eu estou com um queimou na boca do estômago, eu estou com a bola subindo e descendo, um bolo no esôfago, o paciente já diz isso. Então, o refluxo hoje é uma patologia muito frequente. As úlceras gástricas e duodenais ainda existem, né? Porque a gente tem, mas a gente sabe hoje que existe uma bactéria chamada Helicobacter pylori e que se você trata, erradica essa bactéria, o paciente, porque antes a úlcera era uma doença recidivante, o paciente que tinha úlcera ficava a vida inteira, porque como ela cura por ela própria, ficava sempre abrindo e fechando. Agora não, a gente sabe que com a erradicação, com o tratamento do Helicobacter pylori, que é essa bactéria que provoca a úlcera duodenal em mais de 80% dos casos, e úlcera gástrica também em mais de 70% dos casos, a gente tratando, erradicando essa bactéria, que não é difícil, a gente tem condições de curar a úlcera. E a gente sabe que essa bactéria, quanto mais subdesenvolvido é o estado, quanto mais subdesenvolvida é a população, quanto menos tratamento de água, quanto menos coleta de lixo, quanto menos esgotamento sanitário nós tenhamos, mais Helicobacter pylori, mais bactérias estão habitando os estômagos de pessoas como o Brasil, como a Índia, entendeu? Então, é importante, como a África. Há um trabalho que mostra que os franceses têm bem menos bactéria do que, por exemplo, os brasileiros. Específico H. pylori ou... H. pylori. Ou bactérias infecciosas. Certo. Porém, quando os franceses vão para a guerra, que encontram condições inóspitas, eles têm da mesma forma as infecções pelo H. pylori que tem as pessoas que vivem em países em desenvolvimento como o nosso. Então, é muito importante. Eu também faço orientação de mestrado e faço orientação dos mais médicos. Então, na orientação dos mais médicos, que era um programa que agora o novo governo terminou, mas até 2021 ele existia, eu orientei vários alunos que faziam um plano estratégico situacional. E um deles me marcou muito, porque era em Maravilha, num sítio de Maravilha. Ele era médico de família lá. E lá não tinha coleta de lixo, lá o esgoto era céu aberto. Apesar do nome Maravilha. Né? Apesar do nome Maravilha. Então, assim, que lindo que esse programa do Mais Médicos fez esse médico se conscientizar disso. Certo. Mas que pena que ele tenha se acabado também, porque eu não sei se esse mesmo médico vai ter condição de executar o programa. Então, as doenças mais comuns eu diria que são essas. E a gastrite, de uma maneira geral, também é muito importante ter cuidado com a automedicação. Por exemplo, o paciente às vezes tem uma dor e ele vai comprar uma medicação, vou dizer o nome genérico, um anti-inflamatório, nimesulida. Certo.
Então, compra e não sabe que aquilo pode ser uma causa de hemorragia intestinal. Digestão. Ele pode vomitar sangue. E nos Estados Unidos, por exemplo, que são modelo assim, de desenvolvimento, eles vendem, eu já tive a oportunidade de ver, eles vendem esses anti-inflamatórios em supermercados. Mas lá também é o país onde se tem um alto índice de hemorragia digestiva, principalmente em idosos. Idosos, tenham cuidado quando tomar anti-inflamatórios, principalmente em idosos, um alto índice de hemorragia digestiva. Então, eu diria basicamente isso. Refluxo, úlceras, gastrite e anti-inflamatórios como causa de gastrite e de sangramento gástrico. É bom, assim, ressaltarmos essa importância, porque qualquer dor, alguém está indo numa farmácia e quer esse anti-inflamatório e toma de forma aleatória, né? Na verdade, não é capaz de perceber ou de conhecer, a não ser através do nosso programa, dos efeitos deletérios, dos efeitos colaterais que trazem esses anti-inflamatórios. Eu tive uma experiência com um paciente que ele me disse que a pessoa que era a chefe dele queria ser médico, era um médico frustrado. Então, passava anti-inflamatórios para os subordinados. E esse paciente chegou com a hemorragia digestiva difícil, viu? E quando eu fiz endoscopia, era uma úlcera assim em cima da outra, porque realmente é algo que danifica muito o estômago e quem for tomar anti-inflamatório deve consultar um médico previamente, né? Não deve fazer por conta própria. Olha aí, telespectador, telespectadora, né? Vamos diminuir ou abolir o hábito de tomar esses anti-inflamatórios. Assim. Além disso, também tem alguns hábitos alimentares, né? Ou o alcoolismo, o uso de alimentos pigmentados. Né? Os hábitos alimentares, é importante que as pessoas tenham hábitos alimentares que correspondam. Por exemplo, de manhã, aquela pessoa vai acordar, vai tomar um de jejum, um café da manhã, e depois ela vai perder calorias, que ela vai trabalhar. Então, esse de jejum deve ser deve ser o suficiente de vitaminas, de proteínas, que possa dar esse aporte. É muito importante você não pular refeições, então um almoço, um jantar, não esquecer o lanche. E a gente diz sempre assim ao paciente, coma como um rei ou a rainha de manhã, né? Almoce como um príncipe ou uma princesa e jante como um plebeu. Ou seja, de manhã, à noite é a hora que você vai deitar, relaxar, né? E pela própria lei da gravidade, se você comer muito, você vai refluir. O estômago vai voltar o conteúdo do estômago vai voltar para o esôfago. Então, é muito importante que a gente não exagere no período noturno, principalmente em relação a carboidratos, pão. Tem paciente que diz assim, eu tomei cerveja, comi pizza e fui me deitar. Vai ter refluxo, não é doença, é mau hábito alimentar. Então, é importante cultivar sempre essa coisa de legumes, frutas, o feijão e o arroz, que são alimentos básicos, e a proteína, que pode ser peixe, carne, frango, evitar muitos condimentos, evitar muita fritura. Então, é o básico, que não é caro. Aliás, hoje está tudo caro, né? Porque eu soube que o feijão estava por R$10 o quilo. Então, mas a gente nem pode falar. Outros alimentos que podem substituir, né? Então, as raízes, é assim, né? As raízes. É você voltar para o mais primitivo, né? Quem tem, por exemplo, uma galinha de capoeira em casa, geralmente cria uma galinhazinha, faz uma galinhada, né? Um arroz, um ovo com a farinha, você tem a proteína com carboidrato. Se não tiver companhia, pode nos convidar que nós nós iremos, né? Nós iremos. Né? Esse pessoal, principalmente no interior, cozinha muito bem, viu? Sabe fazer essas comidas muito gostosas. Mas é isso, nada de excesso, álcool, eu digo sempre assim, álcool é para as comemorações, né? A gente não vai dizer, não tome álcool de jeito nenhum, mas assim, a gente sabe que o álcool diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior, que é como uma borrachinha que a gente tem no esôfago. Sim. Então, essa borrachinha abre e facilita o refluxo. E quem tem refluxo já normalmente vai piorar com o uso de álcool. Da mesma forma, é a nicotina. Então, o tabaco.
Quem fuma muito vai diminuir. Quem come comidas gordurosas também diminui essa pressão do esfíncter inferior do esôfago. Então, vai ter mais refluxo. Então, evitar comidas muito condimentadas. Não é que você vai comer uma comida sem sabor. É uma comida, tudo é hábito. Né? Tudo é hábito, o gosto é hábito também. Agora, o vinho, uma dosinha de cachaça, disse o poeta, eu bebo não é por vício, nem por estresse, nem nada. É que no fundo do copo eu vejo a foto da minha amada, encho para ela não morrer de sede e bebo para ela não morrer afogada. Né? Que lindo, olha aí. Você gosta de poesia? A próxima foto aqui é ao lado de uma pessoa que admiro tanto. E ele vai assistir esse programa e vai dizer bem assim, poxa, olha ele, sou Juca... É o poeta Juca Santos. Eu tenho assim, a maior admiração por ele. E assim, é uma honra. Eu estava com ele na Sobrames aí. E é uma pessoa, assim, até hoje, muito produtiva intelectualmente. Nosso colega de Instituto Histórico. E uma honra pela Alagoas. A gente tem que valorizar essas pessoas durante a vida, né? Então, enciclopédia ambulante. A gente tem que valorizar essas pessoas. A gente tem que premiar essas pessoas. É muito importante. Eu, assim, não assisto frequentemente o programa do Luciano Huck, mas assisto quando tem o Show do Milhão, porque eu gosto daquelas perguntas de ficar. E domingo eu vi que ele estava homenageando personalidades. E depois eu mandei um e-mail para ele, porque ele homenageou, colocou o Ari Fontoura com a Juliette, que é uma novidade desses BBBs. Então, essas coisas brasileiras. Juliette vira a maior. E o outro, Ari Fontoura, nós estamos no Brasil fazendo 70 anos de novelas de televisão. Estava lá e botou para concorrer um e outro. Um tinha 3 milhões de seguidores, o outro tem 30 milhões, que era a Juliette. Então, eu mandei dizer a ele que o Ari Fontoura não podia ficar derrotado ali. Ele tinha que ter um prêmio ao concurso. Ele tinha que ter ali... Ari Fontoura vai ser premiado, não porque está concorrendo por seguidores com a Juliette, mas porque é um nome da televisão que tem que ser honrado e respeitado. A concorrência é até desleal num momento como este, assim, né? Professora Ângela Canuto, é um motivo de muita alegria para nós tê-la aqui no nosso primeiro programa do ano. Nossos telespectadores, eu sei que atrás das câmeras aí estão aplaudindo e a gente espera continuar nessa parceria. Você, agradecer também ao professor Eric, professor Miguel Arcanjo, lá do Hospital Vida, que está nessa parceria aqui comigo, e dizer para você, doutora Ângela, que estamos gratos pela sua presença aqui e deixo esses restantes finais para algumas considerações que possam ser feitas pela sua pessoa. Professor, eu quero mais uma vez lhe parabenizar pelo programa, parabenizar a TV Mar, agradecer a todos que trabalham aqui no programa com você e dizer que o seu programa é um programa de utilidade pública. Sabe, eu assisto sempre que eu posso e, assim, continue, persista nessa sua missão, né? Que é uma missão evangélica, né? É uma missão evangélica. Para quê? Para esclarecer a população, né? Quero agradecer aos telespectadores da TV Mar, né? Que eles tragam mais telespectadores para essa televisão. E, assim, só desejar a todos e a você a todos que fazem a TV Mar, a todos os telespectadores e a você que tenham um ano novo próspero, feliz e principalmente com muita saúde. Muito obrigada. Eternamente grato a você e aos telespectadores. Nos despedimos por aqui, desejando a você um feliz 2022 e a certeza que na próxima semana estaremos aqui mais uma vez com exclusividade para você. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.